Se você ainda perde dinheiro no mercado, eu provavelmente sei exatamente o motivo. E não é falta de estratégia. É porque você ainda está sendo usado como liquidez pelos institucionais. E hoje eu vou te mostrar exatamente como eles fazem isso. Então, esquece tudo que você aprendeu sobre estrutura de mercado. Topo, fundo, tendência, isso é básico. O problema é que o mercado não se move baseado nisso. Ele se move para pegar o seu dinheiro. A primeira coisa que você precisa saber é o que é estrutura de mercado. Então, estrutura de mercado ou tendência de mercado é basicamente para onde o preço está indo, ou seja, a direção do preço naquele determinado período de tempo. Vamos ter 3 tipos de estrutura. Então, vamos ter estrutura de alta, estrutura de baixa e consolidação. Também vamos ter estrutura externa e estrutura interna. Então, vamos entender melhor aqui. Olha só, temos então a esquemática do que deveria ser uma ação de preço. Então, vamos supor que estejamos em 1 hora, nesse gráfico. Aqui em 1 hora, o preço formou um impulso e uma correção. Para você entender que é uma estrutura, o preço em 15 minutos, um tempo gráfico menor, precisa ter, então, formado topos e fundos ascendentes. E aí, sim, você confirma uma estrutura de alta alinhada com a estrutura macro de 1 hora. E aí, você pode surfar o movimento de alta até esse topo aqui como primeiro alvo. Então, o que você deve se perguntar em uma estrutura externa, que no caso pode ser diário, 4 horas e 1 hora. Você vai se perguntar, o preço está subindo ou descendo? Em uma estrutura interna, a mesma coisa, você vai descer para 15 minutos e 5 minutos e vai se perguntar, o preço está subindo ou descendo? É muito importante você se fazer essa pergunta para você entender o contexto. Então, é muito importante que você vá em tempos gráficos maiores primeiro para entender a tendência. Então, vamos supor que o preço esteja em uma estrutura de alta em 1 hora. O que você vai fazer é descer para 15 minutos e esperar o preço corrigir em 15 minutos, fazer uma mudança na característica da tendência, que é o quê? Romper o último topo e formar um fundo mais alto, e aí sim você compra surfando o movimento de alta. Então você vai perceber que os topos, eles serão rompidos com candle de força. Olha só, nesse caso, então, vamos ter aqui topos sendo rompidos com candle de força. Vamos ter fundos sendo respeitados, então perceba que os fundos, ó, são respeitados, né? Ou seja, não são violados, não são rompidos. Não terá captura de liquidez externa nos fundos. Então, ó, não tem captura de liquidez nos fundos porque o preço não deve cair, né? O preço deve continuar subindo. E os topos serão usados como alvos de entrada. Então, se você está em um tempo gráfico de 1 hora, você desce para 15 minutos, você espera o preço, ó, mudar a característica da tendência. Então, aqui o preço fez um pequeno pullback, e aí você compra, e o alvo será esse topo anterior. Mesma coisa aqui, preço corrigiu, teve uma mudança na característica da tendência, você coloca seu stop abaixo e o alvo, esse último topo formado. Então, sempre use os topos anteriores de tempos gráficos maiores como alvo, para você ter
trades melhores. E agora vamos para a esquemática de estrutura de baixa, onde teremos, nesse caso, topos e fundos descendentes, onde o preço vai estar caindo em um tempo gráfico menor, né? Então, lembre-se que essa linha maior aqui é de um tempo gráfico maior, e esse zigue-zague menor que eu estou fazendo é de um tempo gráfico menor, tá? Então, vamos usar 15 minutos como exemplo. E aí tivemos, então, uma mudança na característica da tendência, mas ainda o preço está imprimindo topos e fundos descendentes. Então, é uma tendência de baixa. O que você vai fazer? Esperar o preço confirmar uma quebra de estrutura, né? Uma mudança na característica da tendência. Então, você vai vender. E quais são as premissas que você deve seguir? Depois que você se perguntou, né, se o mercado está descendo, os fundos serão rompidos com candle de força. Então, nesse caso, perceba que, ó, candle de força, rompeu, candle de força, rompeu, aqui, novamente, candle de força, e o preço despencou lá para baixo. Os topos serão respeitados, então perceba aqui, ó, topos sendo respeitados, né, não sendo violados, porque o preço deve seguir uma tendência de queda e não deve romper topos. Não terá captura de liquidez externa nos topos, porque, novamente, o preço deve seguir a sua tendência de queda e os fundos serão usados como alvo de entrada. Então, nesse caso, teremos os fundos como alvo de entrada. Em 1 hora, né, você desce para 15 minutos e olha só, espera o preço mudar a característica na tendência. Nesse caso, tivemos aqui, ó, mudança na característica de tendência. Então, alvo, esse fundo, mudança na característica da tendência, alvo nesse fundo, mudança na característica da tendência, alvo nesse fundo. Agora vamos para mercado lateralizado ou consolidado. Esse é o tipo de mercado que você não deve operar. Então, se nada está sendo respeitado, nesse caso, topos e fundos não estão sendo respeitados, né, estão sendo violados, ou se tudo está sendo desrespeitado, não opere. Então, olha só um exemplo aqui de consolidação. Aqui é uma região onde você não quer estar, por isso que você precisa entender o contexto macro. Então, vamos supor que aqui seja 15 minutos, essa consolidação. Você vai para 1 hora e você vai entender se o preço antes estava, por exemplo, subindo. Se o preço estava subindo e formou essa consolidação, significa que, muito provavelmente, o preço vai voltar a subir. E você terá oportunidade de compra quando tivermos uma mudança na característica da tendência em um tempo gráfico menor. Então, agora vamos para o TradingView. Eu quero te mostrar como isso funciona no gráfico aqui na prática, né? Eu vou te mostrar um exemplo de alta. Então, olha só. Quero que você pause o vídeo e fale para mim qual foi o momento que o preço corrigiu aqui no gráfico. Nesse pedaço aqui do gráfico específico, tá? Então, olha só. O preço corrigiu aqui. Corrigiu aqui. E corrigiu aqui. E agora, qual foi o momento que o preço teve impulso de alta? Porque você está percebendo que essa tendência, ó, é altista. O preço está imprimindo topos e fundos ascendentes.
Então, tivemos essa região aqui, compradora. Tivemos aqui. E tivemos aqui também. Agora, perceba a facilidade que foi o preço ter ficado altista, bem diferente do preço ter ficado baixista, né? Então, o preço teve um impulso muito saudável. E na hora da correção, olha só, corrigiu bem lentamente. Aqui estamos usando 4 horas como exemplo. Corrigiu bem lentamente e perceba que depois da correção, como tivemos um impulso de alta anterior, basta você aguardar uma mudança na característica da tendência, que foi aqui. Então, tivemos rompimento com candle de força em 15 minutos e você surfaria todo o movimento de alta. Aqui, você aguardaria a correção. Depois da mudança na característica da tendência, um rompimento em 15 minutos com candle de força, você então voltaria a comprar em 15 minutos. Aqui, mesma coisa, correção, mudança na característica da tendência, que foi aqui, em 15 minutos, e você voltaria a comprar. Agora, perceba aqui, todas as vezes que tivemos uma correção, os topos foram rompidos. Tivemos rompimento de topo aqui, tivemos rompimento de topo aqui, rompimento de topo aqui. Ou seja, você poderia usar os topos em 15 minutos como alvo. Então, aqui, alvo TP. Aqui embaixo seria o seu stop loss. E perceba como o preço foi tranquilamente, né, facilmente nesse topo, e nesse topo. Então, agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça a lição de casa. Vá no gráfico procurar topos e fundos ascendentes ou descendentes, para você entender melhor e aplicar esses conceitos que você aprendeu na aula de hoje.